Ciao, come state? Sono Michele da Smartway. Sou a Michele do Smartway. Hoje nós vamos falar do teste de proficiência TILS. Eu já falei no vídeo anterior que nem todos os testes de língua são de proficiência. Hoje nós vamos falar de um teste de proficiência. O que é um teste de proficiência? É um teste que mostra as 4 habilidades linguísticas em uma pessoa e eles são vitalícios. Existem na Itália mais de um teste de proficiência. Eu vou falar especificamente do TILS, que é da Faculdade Unistrasi de Siena. Nós do Smartway, nós representamos essa faculdade e somos sede da prova TILS. A prova TILS, ela, como eu falei, ela mede as 4 habilidades. Então a primeira parte da prova é a parte de ascolto. O que é a parte de ascolto? É a parte da prova que teste a minha escuta, o que eu escuto, ok? Dependendo do nível, ela tem um número de questões. Sempre as provas, elas são divididas em 6 níveis, ok? Existe A1, que seria o primeiro básico, o A2, o segundo básico, o B1, que vem chamado de nível 1, propriamente dito, que seria o primeiro intermediário, o B2, que é o nível 2, o C1, que é o nível 3, já está dentro da proposta avançada, e o C2, que é o nível 4. Por que as faculdades europeias elas começam a nomenclatura de nível 1 no primeiro intermediário? São os níveis em que a pessoa ela já pode atuar mais diretamente com os italianos. O A2 ele é exigido a imigrantes que queiram visto de permanência na Itália. Então aquele imigrante que vai em processo de asilo político ou que ele não teria direito de estar na Itália, não tem acordo diplomático entre os países, que entra com asilo político, ele vai precisar sempre de um A2. O brasileiro, ele pode ficar na Europa até 3 meses sem visto, mas se ele precisar de mais tempo de permanência, ele vai precisar de um teste também. Então, se eu for fazer preciso estudar, eu vou precisar do B2. Eu posso até fazer minha matrícula na faculdade com B1, mas ao longo do curso, lá por 6 meses de curso, eles vão me exigir o B2. Tá? Para trabalho, vai depender da empresa. A partir do A2 é possível que seja aceito. Se eu quero exercer uma profissão que eu precise falar muito, que o que eu falo é importante, né? Como professor, não precisa ser de italiano, em qualquer área vai ser exigido o C1, que é o mais próximo ao controle linguístico de um nativo. O C2 já é exigido para altos cargos, tá? Ou para pessoas que visem trabalhar em faculdade ou como professor, porque do C2 para o C1 a diferença mais é cultural, mais de conhecimento acadêmico do que linguístico. O C2 para o C1 não varia muito em termos de exigência linguística, mas no C1 poderia fazer uma prova C2 se não fosse pelos dialetos que entram na parte de ascolto, por exemplo, que nós já mencionamos antes, se não fosse pelas gírias e coisas do dia a dia da língua, mais uma questão cultural. Bem, já falei para vocês que a primeira parte da prova é o ascolto e dependendo de um dos níveis vai ser o número de questões e a exigência da prova. A segunda parte da prova é a parte de leitura. A parte de leitura, assim como o ascolto, ela também vai variar o número de questões de exercícios não, mas de questões dentro de cada exercício e de exigência gramatical e de vocabulário também. Conforme vai aumentando o nível, o vocabulário fica mais rebuscado. A terceira parte é de metalinguística, que é a parte, como nós chamamos no Brasil, de gramática. Tá? Essa parte de gramática ela é bem exigente. Já no A1 e no A2, o aluno tem que ter um conhecimento de passado próximo. Tem que conseguir escrever, completar com verbos no passado, por exemplo. A
primeiro exercício ele vai ser geralmente assim, completar um texto. Já nos níveis iniciais eles vão dar uma dica assim com pronomes ou com preposições ou artigos, preposições articuladas, né? Nos níveis mais avançados ele não indica o que vai ser, então são retiradas palavras do texto que vocês têm que completar conforme o contexto do texto apresentado. A parte de verbal é sempre exigida em todas as provas e depois de novo de conhecimento de vocabulário, então tem um exercício para completar entre 3 termos parecidos, qual é o mais adequado. Nas provas mais avançadas também tem refrasear, então eu tenho que reconstruir frases, que geralmente se eu usar assim, ó, a voz ativa para passiva ou da passiva para ativa, eu completo essa etapa do exercício também. E a última parte escrita é a parte escrita, né, propriamente escrita da prova, do teste, do exame, que a pessoa tem que, são 2 textos que eu tenho que produzir, né? E geralmente é do dia a dia, né? Ou a minha opinião, ou em determinada situação, o que eu faria, o que eu escreveria. Eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que reservar um quarto de hotel, eu tenho que me apresentar para um professor com uma proposta de emprego, para pedir um colóquio, né? Uma entrevista de trabalho. É muito tranquilo. O aluno que supera as 3 primeiras partes dificilmente terá dificuldade na parte escrita. Até porque tanto o ascolto quanto a leitura, né, são habilidades de recepção. Eu recebo a informação no idioma e eu tenho que devolver o que eu entendi. E a parte de gramatical, que é aquela parte mais rebuscada, mais detalhista da língua, e a escrita não, é produção, é livre. Então, eu vou dizer como eu agiria, eu vou reproduzir por escrita como eu agiria, qual seria a minha resposta naquela situação. E a última parte que não é escrita é a prova oral. A prova oral ela é dividida em 2 partes também, assim como a escrita. Só que ela tem uma parte que é de interação, ou seja, eu vou conversar com o examinador, ele vai me fazer perguntas, que também conforme o meu nível vai mudar o tom da pergunta. Os primeiros níveis são tranquilos, como tu te chamas, onde é que tu moras, o que tu faz, aquela coisa do dia a dia. E a segunda parte é a parte monólogo. Eu adoro monólogo, porque é a parte que o aluno mais pode controlar da prova oral. Então, se eu me organizo, eu consigo trabalhar bem essa segunda parte, mas eu tenho que organizar os meus pensamentos, eu tenho que pensar o que eu vou falar do assunto. Essa é a parte oral, ok? Então, se tiverem alguma dúvida sobre a prova, entre em contato diretamente com o Smartway ou comigo, eu sou a Michele. A prova se chama TILS, tem todo acesso a ela, exemplos de provas online. Curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam, o que gostariam de ver nos próximos vídeos. Até o próximo!